palestras ligadas, é claro, ao tema central da nossa conferência, sobre reforma hoje em dia, e em particular, dentro desse grande tema de tudo que a gente poderia dizer, eu vou lidar um pouquinho sobre como a pregação da palavra continua sendo o principal instrumento que Deus vai utilizar para reformar a nossa igreja brasileira, a nossa igreja no mundo, como Deus vai usar para alcançar esta geração. Então a ideia é a seguinte: hoje de tarde eu vou começar a falar de algumas características da pós-modernidade do nosso tempo e mostrar para vocês como a pregação continua sendo o melhor método, o método contracultural, a loucura da pregação para alcançar esse tempo. Então a ideia é isso, a gente vai cuidar disso hoje de tarde, amanhã de tarde, trazer vários exemplos, tentar realmente deixar isso claro para vocês o que eu quero dizer com isso. Agora eu estava conversando com o pessoal sobre como eu acho um pouco estranho falar sobre pregação, acho um pouco pregar. Então a ideia é, nas 2 noites eu vou fazer 2 pregações, uma hoje, uma amanhã, tentando exemplificar por meio de fazer esses princípios que eu vou sugerir que vocês realmente abracem e se desenvolvam, tá bom? Esse é o plano. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que abençoe o plano. Senhor, abençoa nosso plano, Senhor. Obrigado pela oportunidade de conhecer irmãos e irmãs. É tão bom para o nosso coração, de fato, nós podermos nos ver cercados do Teu povo. Esse povo que se chama pelo Teu nome e se espalha por toda a terra. Pedimos que o Senhor abençoe essa oportunidade e que o Senhor nos ajude a crescer. No nome de Jesus. Amém. Queridos, então nessa primeira hora, vamos aí uns 45 minutos, mais ou menos, daí a gente dá aquela parada estratégica para livros e águas e abraços, e depois a gente volta. Então nesse primeiro momento eu quero falar um pouquinho para vocês sobre algumas dessas principais mudanças do nosso tempo. Se a gente estivesse tendo esse evento 10 anos atrás, ou na virada do milênio, a gente gastaria muito mais tempo falando sobre esse bicho novo, essa tal de pós-modernidade. Entretanto, a gente já está vivendo nela há muito tempo. Então você vai ver que muito do que eu vou trazer para você aqui é coisa que você já reconhece, talvez te seja útil para entender. Ah, é por isso que as pessoas pensam assim. Obviamente eu vou mostrar para vocês que ninguém é completamente pós-moderno. Eu vou explicar por que isso acontece. E eu espero que você note também que mesmo o povo de Deus, muitas vezes sem perceber, está pensando de maneira pós-moderna em algumas áreas, e isso traz riscos, e a gente vai ver isso, mas acima de tudo eu quero que você entenda que meu objetivo aqui não é ser alarmista, não é dizer para você assim, estamos no pior dos tempos, está tudo perdido, está tudo fadado, de maneira nenhuma. É interessante que essa nova fase traz para a gente alguns desafios específicos, mas além disso traz algumas oportunidades bastante interessantes de ministério. Então vamos pensar um pouquinho sobre como a gente chegou aqui. Certamente você conhece um pouquinho da história para saber que houve um tempo em que todo mundo acreditava em Deus, ou pelo menos dizia que acreditava. Se você pensar aí na época da reforma, que a gente está celebrando 500 anos dela, ia ser muito difícil você andar pela Alemanha de Lutero, pela Genebra de Calvino, pela Inglaterra de fosse quem fosse, e andar por aqueles países, pela Espanha, por Portugal, e você chegar lá e perguntar para a pessoa, você acredita em Deus? E a pessoa falar, não acredito. Veja, eu não estou falando que todo mundo era crente, que todo mundo era sério com a vida cristã, de jeito nenhum. Mas dificilmente você encontraria alguém que não entende que existe certo e errado, que a verdade é uma só, você pode até não gostar dela, mas ela é uma só, que existe um Deus, e a gente pode discutir um pouquinho sobre como é que esse Deus age ou não age, mas era meio que a crença generalizada. Como você sabe, isso foi mudando ao longo do tempo. Eu não vou fazer aqui uma exposição da história da filosofia, eu nem teria competência para isso, mas a ideia é muito interessante sobre como o homem começou a perceber que com os poderes da sua mente, que foi dada pelo próprio Deus, o homem era capaz de descobrir cada vez coisas mais interessantes. Então a gente se viu com a grande capacidade de desenvolver centros de ensino, como as universidades que surgem na própria Idade Média. A gente começa a usar experiências e fazer coisas para entender como o mundo funciona. Homens como Isaac Newton, homens como Mendel na biologia, muitos homens começam a aplicar os poderes da mente humana para explicar o mundo. E é uma ideia bastante cristã essa, a de que Deus fez um mundo que pode ser conhecido, e Ele fez seres humanos com a capacidade de conhecê-lo. E conhecer esse mundo, entender como ele funciona, é uma tarefa dada pelo próprio Deus. Talvez você se lembre ainda no jardim, antes da queda, qual é uma das tarefas que Deus dá para Adão?
Fala aí, gente, coragem. Ele tinha que cuidar do jardim. Você já pensava só no multiplicar, né? Tudo bem, é uma tarefa, é uma ordem. Mas parte disso é também a ideia de cultivar e guardar a terra, de levar adiante aquilo que Deus havia dado. Quando a gente pensa em cultivar e guardar a terra, às vezes a gente pensa meramente num jardim que eu tenho que podar o que crescer fora dali, tirar umas ervas daninhas, coisas assim. Mas estudos mais profundos mostram que é muito mais do que isso. A ideia é de você pegar algo que foi dado por Deus de matéria bruta e transformar aquilo em coisas especiais. Por exemplo, Deus deu o pão para o homem. A Bíblia diz isso, não diz? Que Deus dá pão para o homem. Mas como que chama a árvore de pão? Não nasce na árvore. Como que nasce? Nasce o trigo, você pega o trigo, você faz todo o processo de preparo do trigo e aquilo vira pão. Então isso é parte do mandato de Deus para a gente aprender que se a gente pegar trigo e passar aquele trigo por vários processos, aquilo vira pão, e veio da mão de Deus. E isso é ciência, tá? Isso é ciência, isso é tecnologia. Quando você pega algo e você desenvolve. Café, por exemplo. Deus não revelou lá em Levítico alguma coisa que a gente deveria pegar o grão do café, torrar, aí depois você moe, aí depois você passa água quente e bebe, e aquilo é o céu na terra. Deus não explicou aquilo para a gente, mas a gente descobriu. Como que a gente descobriu? Com a capacidade mental dada por Deus de pensar sobre esse mundo, investigar esse mundo, desenvolver esse mundo. Tá? Essa característica ela é da humanidade, ela não é apenas do povo de Deus. Se você depois analisar ali no livro de Gênesis, a genealogia de Caim, você vai ver que mesmo descrentes estão desenvolvendo coisas como a metalurgia, o trabalho com metais, desenvolvendo coisas como a pecuária, o cuidado de rebanhos, coisas como a ideia de fazer música, criando instrumentos. Um dia alguém pegou uma vara, um bambu e assoprou e fez um barulho, e fez um furo e mudou o barulho, e foi pensando assim, fico imaginando como que essas coisas se desenvolveram. Mas o fato, queridos, é que a mente humana é uma coisa maravilhosa dada por Deus. O problema começa quando o ser humano começa a parar de ver a mente humana como uma dádiva de Deus e começa a ver a mente e os seus poderes como se ela fosse tudo que existe. Porque a gente olha e a gente consegue explicar, às vezes por meio de observações, como que se formam as nuvens e como que se forma a chuva e como que acontece isso, e fenômenos naturais, a gente consegue entendê-los. E na rebeldia humana, a partir de um certo momento depois da reforma, muitos descrentes começaram a querer tirar Deus da jogada. Foi uma mudança sutil. Primeiro de tudo foi assim: existe Deus, mas a gente não precisa de Deus para explicar esse mundo. A gente consegue explicar o mundo somente com a nossa mente. A gente não precisa da Bíblia, por exemplo, para explicar a força da gravidade. A gente joga a maçã para cima, ela cai. A gente mede a velocidade, a gente mede o tempo, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Isso é um primeiro passo. Deus existe, mas se ele não existisse, talvez não fizesse muita diferença. O passo seguinte é o passo mais sério, que é o passo de tentar explicar todas as coisas pela razão e explicar todas as coisas apenas em termos do mundo natural. Quando a gente fala do mundo natural, a gente está falando de tudo que foi criado. A gente crê num Deus que é sobrenatural, ele está acima da natureza e ele pode agir fora dos padrões da natureza. Ele pode intervir. A gente joga uma caneta para cima e ela cai. Sempre. Naturalmente sim, mas a gente crê que se Deus quiser, ele faz ela parar no ar, porque ele está livre para agir acima da natureza. Mas a humanidade, na sua rebeldia contra Deus, começou a desenvolver muito essa ideia de que nós não precisamos de Deus. A gente começa, por exemplo, a desenvolver remédios. E aí, de repente, você nota que ao invés de você orar quando o seu filho está doente, tem uma outra coisa que funciona também. Você dá para ele certos remedinhos e a febre passa. E você fala, será que eu preciso mesmo de Deus? E você vai com o desenvolvimento científico e tecnológico cada vez mais achando maneiras de retirar Deus da história humana. O ser humano troca a sua fé na revelação de Deus por uma fé na razão humana. Fé no que Deus diz por fé na razão. Mas perceba, nos dois casos são compromissos de fé. O ser humano coloca a esperança do seu coração, a fé da sua vida, na ideia de que nós conseguiremos, por meio das nossas próprias capacidades mentais, resolver todos os problemas que nós temos no mundo. E sabe o que acontece? Quando descrentes que odeiam a Deus
escutam esse tipo de coisa, eles ficam bastante animados. Porque esse descrente que dizia, existe um Deus, mas e daí? De repente ele se vê com uma alternativa. Se por um bom tempo ele nunca teve uma alternativa, ele não gostava do que a igreja falava, mas não tinha outra alternativa. Agora tem. Agora tem a alternativa de eu crer nos poderes da razão humana. De eu crer que o mundo é apenas matéria, de que não há esse negócio de espírito, de Deus, de anjos, isso não existe. Tudo que existe, começa a pensar o ser humano, é o mundo material. O sobrenatural ou o espiritual não existe. E as pessoas começam a correr atrás disso. Porque quando você encontra uma explicação para como as coisas funcionam, que livra a sua cara de ter que lidar com um Deus santo, justo e bom, você alegremente corre para ela. Se com isso significar não ter que lidar com Deus. E assim surge cada vez mais forte o materialismo. Essas palavras feias que a gente usa às vezes, parece algo muito complicado, mas não é não. Materialismo significa isso, a ideia de que tudo que existe é o que a gente pode provar em termos de matéria. Então, por exemplo, o ser humano, nós na teologia, na Bíblia, a gente entende que nós somos compostos de corpo e alma, uma parte material e uma parte espiritual ou imaterial. Mas o materialismo vai dizer, não, nós somos apenas corpo, quando você morre, acaba, seu corpo para de funcionar, e é isso. E esse tipo de pensamento começa a ser cada vez mais atraente. E a ciência vem tentar substituir o lugar de Deus em providenciar tudo o que a gente precisa. Deixa eu te dar alguns exemplos. Vem a física, e o que a física estuda? Os fenômenos da natureza, as relações eletromagnéticas, as reações nucleares, a gravidade, todo esse tipo de coisa, termodinâmica, esse monte de confusão. Vem a matemática e tenta entender as relações de números e tudo, na base disso tudo. A química vai querer compreender como funcionam as reações, como que uma coisa se transforma em outra, porque que se você combinar certos elementos, eles geram outros elementos, e assim vai. E as ciências exatas vêm prometer para a gente o seguinte: a gente vai entender como o mundo funciona sem precisar da Bíblia. A gente não precisa de ouvir o que um suposto Deus disse acerca do mundo. A gente vai entender sem Ele. A gente vai investigar as origens de tudo por meio da nossa capacidade intelectual. Veja, a gente não nega a capacidade intelectual humana, mas esse passo foi perigosíssimo. Mas note que não fica apenas nas ciências exatas, não. Vem as ciências biológicas, querendo prometer resolver todos os nossos problemas. Vem a medicina e vai prometer para a gente, eu vou resolver o problema de vocês. A gente vai aumentar a expectativa de vida da população a cada geração, e a gente não sabe qual é o limite. Quem sabe um dia a gente possa viver 250 anos por meio de terapias genéticas, por meio de órgãos artificiais, sei lá. Vem a odontologia e promete coisas parecidas. Vem a farmácia e promete medicamentos que vão curar todo tipo de coisa. Vem a genética e promete toda sorte de melhoria, de aprimoramentos, esse tipo de coisa. E por favor, de novo, ninguém acha isso ruim. É inegável que há avanço e graças a Deus ninguém morre de varíola hoje no Brasil. Um negócio que matava muita gente. E vários de vocês devem ter uma marquinha no braço da sua vacina de varíola, e graças a Deus, porque a humanidade avançou e descobriu essas coisas. A mortalidade em partos diminuiu tremendamente, a mortalidade em certas cirurgias, com mero uso de antibióticos, etc, etc. E eu acho que, algum ciborgue presente aqui hoje? Algum de vocês é um ciborgue? Revele-se, conte a verdade aqui. Não, nenhum. Ciborgue é alguém que tem partes biológicas e partes robóticas ou mecânicas, alguma coisa assim. Ninguém? Ninguém aqui com implante coclear? Porque aqui, não é aqui que faz? Minha sobrinha fez implante coclear aqui no centrinho e ela é um ciborgue. Mas do bem, tá? Ciborgue do bem. Ela é uma gentileza maravilhosa. Mas qual que é a ideia? Vamos colocar uma parte eletrônica para conectar o nervo auditivo ao cérebro para fazer aquilo que a biologia dela não foi capaz de fazer. Ela é um ciborgue. Se você tem implantes dentários, se você tem várias coisas, se você tem pinos no braço mantendo seus ossos juntos ou na sua bacia, se você tem qualquer coisa artificial, você já está se beneficiando do fato de que a tecnologia avança e permite que nós humanos nos tornemos, de certa forma, sobre-humanos.
Pessoas que vão viver mais do que viveriam se não fosse a tecnologia. Eu fiz uma cirurgia nos meus olhos que transformou meus olhos, que não conseguiam ver de longe, e hoje eles conseguem ver sem uso de óculos. Isso é avanço, gente, isso é muito interessante. Isso é produto da mente humana agindo. O problema é o seguinte: isso começa a substituir Deus no lugar da história. De repente, como eu estava falando antes, se você vivesse 150 anos antes e sua filhinha tivesse uma infecção de garganta, você ia orar como nunca antes, porque você saberia que a sua filha poderia morrer daquela infecção de garganta. Mas hoje você dá uma amoxicilina e nem pensa duas vezes. Então veja, a solução médica vem substituir no coração da pessoa a necessidade do sobrenatural. A resposta natural resolve tudo. A resposta natural um dia vai nos dar corações artificiais, vai, quem sabe, conseguir substituir nossos órgãos todos, quem sabe até criar, sei lá o que, o tipo de coisa. Se você procurar ler por aí, transhumanismo não tem nada a ver com sexualidade, tá? É a ideia de você criar corpos artificiais para que a nossa mente possa de alguma maneira sobreviver à falência desse corpo. É um negócio meio louco assim, mas é a proposta. Se a ciência está avançando, por que não pode chegar nesse ponto? Então veja que essa ideia da ciência médica, da ciência física avançando, levando a humanidade adiante, tem dominado o pensamento das pessoas. Mas note que não apenas as ciências exatas, mas as ditas ciências humanas também. Vem, por exemplo, a sociologia e a antropologia. Qual a promessa que eles fazem? Por meio do estudo sociológico, nós vamos entender a relação entre os seres humanos e nós vamos intervir de maneira que a sociedade caminhe em direção a uma utopia, caminhe em direção ao fim dos conflitos, ao fim da intolerância, ao fim da desigualdade, disso ou daquilo. Então a ideia é a ciência social que vai levar a humanidade rumo a uma utopia. A psicologia vai lidar com você dentro de você mesmo. Vai ajudar você a consertar tudo que está quebrado aí dentro. A pedagogia vai guiar as crianças e assim vai. Então veja que a proposta da ciência como um todo, do naturalismo, é essa. Por meio de entendermos como o mundo funciona, criarmos soluções tecnológicas para os problemas do envelhecimento ou da morte, e criarmos soluções que levem a sociedade adiante, nós criaremos o céu na terra. Nós criaremos as utopias. Nós resolveremos o problema da humanidade. Essa é a proposta, e isso é atraente ao coração humano rebelde. Por quê? Porque a promessa é de fazer tudo isso sem ter que lidar com Deus santo e justo. Você continua sendo livre para aprontar o que você quiser. Você vai lá e troca de fígado, você vai lá e troca de coração, você vai lá e resolve seu problema. E isso tem seduzido a humanidade há muitas décadas. De certa forma, quando a virada do século XIX para o XX, essas promessas estão impressionantes. A tecnologia avança como nunca antes. A tecnologia nos traz lâmpadas elétricas e automóveis e máquinas voadoras e toda sorte de coisa, e radiocomunicação, coisas que eram impensáveis meros 100 anos antes disso. E a humanidade vai cada vez mais ficando impressionada com esse falso evangelho. Por que eu chamo isso de falso evangelho? O que o evangelho verdadeiro nos promete? Resolver os problemas da humanidade caída, certo? Por meio da redenção em Cristo, por meio da transformação, Deus fazendo novas criaturas, novos homens, novas mulheres, que se despem do velho homem, que se revestem de Cristo e que caminham rumo a uma nova criação. Essa é a proposta do evangelho, esse é o evangelho verdadeiro. Uma história de criação, queda e uma redenção. Os evangelhos falsos são tentativas humanas de substituir essa história por uma outra história. E a tentativa do materialismo é essa, é de por meio da ciência resolver os problemas da humanidade. Só que isso não funciona, gente. As pessoas achavam que isso funcionaria. E sim, a gente tem avanços. Hoje, em era 1 hora e pouco, eu avancei 1000 quilômetros no espaço e vim parar aqui na cidade de vocês. Isso é um avanço. Eu tô com a garganta meio ruim, mas estou tomando anti-inflamatório e está melhorando. Isso é outro avanço. Mas ao mesmo tempo em que a humanidade vai avançando nessas coisas, ela vai notando que à medida que a gente resolve certos problemas, o que a gente faz? A gente cria outros problemas.
Por exemplo, hoje eu estava conversando com alguns de vocês, pastores, de manhã, sobre a proliferação sem precedentes da pornografia. Algo que era muito mais difícil de ser, algo que sempre existiu, mas que era de difícil acesso uma geração atrás, e hoje absolutamente qualquer criança com um smartphone ou um tablet, com 2, 3 toques na sua tela tem acesso. Então veja, internet é uma coisa boa, tecnologia digital é uma coisa boa, resolveu muitos problemas. Ao mesmo tempo, criou muitos problemas. A gente cria máquinas maravilhosas de voar, e o que a gente faz com elas? A gente as utiliza para acertar prédios e derrubá-los, ou para soltar bombas. A gente cria energia limpa e barata, arriscada nuclear, e isso gera problemas também. E o que o mundo foi percebendo na virada do século XIX para o XX, à medida que o século XX avançava, era isso, que embora a ciência faça grandes coisas, ela não consegue cumprir as suas promessas. Se as suas promessas fossem pequenas, vou resolver o problema das infecções de garganta, vou resolver o problema da locomoção, essas promessas ela conseguiria cumprir. Mas quando a ciência tentar se colocar no lugar de Deus, uma outra palavra para isso seria o modernismo, a modernidade. Quando ela se coloca no lugar de Deus e tenta resolver os problemas da humanidade, ela não consegue. E no início do século XX isso ficou muito claro de algumas maneiras terríveis. Em particular, 2 guerras mundiais. Quando a gente esperava que estava entrando no auge da civilização, na nova era das luzes, na nova era utópica da humanidade, o que acontece? Auschwitz acontece. Campos de extermínio acontecem, incontáveis pessoas morrem na lama na Europa por causa de lutas territoriais. Logo depois disso, a Revolução Soviética e mais maldade indizível, e vai ficando cada vez mais claro para toda aquela turma, toda otimista de que o mundo seria resolvido, vai ficando cada vez mais claro que a nossa mente apenas, a modernidade sozinha, não vão resolver o problema. A gente continua tão triste quanto antes, a gente continua tão dividido quanto antes, a gente cria novas dores, novos problemas com todo o nosso avanço. E não param essas guerras. Guerras de limpeza étnica na África, em Ruanda, guerras de limpeza étnica, genocídio étnico nos Balcãs, nos anos 90, hoje em dia guerra na Síria. Onde você olha, você vê que essa humanidade que teoricamente deveria estar avançando rumo a uma utopia, está cada vez mais se afundando mesmo. Isso gerou, queridos, em boa parte da humanidade, o que o pessoal costuma chamar de a condição pós-moderna, que é o nosso assunto de hoje. Quando a gente fala em pós-modernidade, não é tanto a ideia de que a gente rejeitou o que veio antes, mas a gente chegou num lugar inevitável para quem acreditou naquilo. Se você de fato entregou seu coração para a ideia de que o progresso, a ciência e a mente humana vão salvar o planeta, vão salvar o mundo, vão salvar a humanidade, chega um ponto que você percebe que isso é balela, que isso é ilusão. E o que sobra? Sobra nada. Sobra desespero, sobra fragmentos, sobra um pouco de esperança aqui e acolá, sobra uma tentativa de achar algum valor no que sobrou. E é por isso que surge aí no meio do século XX o que o pessoal chama de um movimento pós-moderno. Uma profunda desconfiança contra a humanidade. Uma profunda desconfiança, um profundo desânimo com qualquer tentativa, com qualquer promessa. Um autor famoso, ele diz que a melhor descrição da pós-modernidade é uma descrença quanto a metanarrativas. Parece uma coisa muito feia, mas não, deixa eu explicar. Uma metanarrativa é uma história por detrás das histórias. Veja, a gente tem inúmeras histórias acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Cada um de vocês tem sua história, essa igreja aqui tem sua história, essa cidade tem sua história, a sua história se encaixa na história da cidade, a minha hoje se encaixa na de vocês e vocês na minha, e essas histórias parecem que são um tanto soltas e estão acontecendo aí por acaso. Mas nós cristãos, nós não acreditamos que elas estão acontecendo por acaso, acreditamos? Não, nós cremos que por trás da história, há uma grande história sendo escrita por Deus. Um Deus que criou o mundo, um mundo que caiu em pecado, mas um mundo que está sendo redimido pela ação do Senhor Jesus Cristo. Então nós acreditamos numa história por detrás de todas as pequenas histórias. A modernidade também trazia uma metanarrativa, uma história por detrás das histórias. Qual que era essa história? A
a humanidade vai ser capaz de salvar a si mesma por meio dos esforços da sua razão e ciência. Essa era a história prometida, mas ela não funcionou. E o que o pessoal fez? Parou simplesmente de acreditar em grandes histórias por detrás de tudo. Esquece, não tem um rumo, não tem uma direção, não tem um caminho. Tudo que a gente tem são as histórias individuais. Não há uma grande história por detrás das coisas. Há apenas o meu fragmento, o seu fragmento, seus problemas, meus problemas, mas não tem um Deus guiando nada, não tem um propósito comum, não tem. Cada um faz o seu próprio caminho. E isso, queridos, levou a uma contaminação no pensamento, nas próprias ciências, o que o pessoal gosta de chamar de hermenêutica de suspeita. De novo, uma expressão doida assim, mas eu explico para vocês, que a ideia é a seguinte: não existe verdade, tudo que existe é a tentativa de usar a verdade como uma maneira de dominar. E eu vou mostrar para vocês como isso dominou o pensamento hoje. Não existe verdade, existe a tentativa de usar um discurso para oprimir, para dominar, para isso. E cada vez mais os departamentos de letras e história e ciências sociais em geral começaram a analisar tudo com esse viés, de que tudo que alguém diz é uma tentativa de oprimir, de dominar. Por exemplo, o que está acontecendo agora. Quantos de vocês têm microfones na mão? Só um. Quem está detendo o poder nesse momento aqui? Só eu. Quem está quietinho, sentadinho, sem nem poder falar? Você. O que eu estou fazendo? Eu estou usando a verdade como uma maneira de impor as minhas ideias sobre vocês e oprimi-los. E isso começa a virar o tema dominante no pensamento ocidental. A ideia de que a verdade é apenas uma maneira de tentar oprimir. E você vê isso aparecendo cada vez mais. O conhecimento é poder, a gente sabe, isso é verdade, e todo mundo utiliza para dominar. E aí começam a surgir cada vez mais essas ideias de o patriarcado, a ideia de empoderar. Nos departamentos de literatura começam a surgir reações contra... Por que a gente vai ler livros escritos por homens brancos mortos? Shakespeare, esse povo todo. Esses foram discursos feitos para manter homens brancos no domínio da sociedade, para oprimir outras etnias, para oprimir as mulheres, para oprimir as minorias, e assim vai. E cada vez mais esse tipo de pensamento, de que a verdade ela não é um absoluto, ela é uma ferramenta de dominação, isso começa a entrar no pensamento das pessoas. E veja, queridos, a gente tem que ser honesto e admitir que há uma dose de verdade nisso, quando a gente entende que a verdade ela é ligada a uma subjetividade. A gente não pode negar isso. Por exemplo, quando a gente fala que em 1492 Colombo descobriu a América, essa é uma visão europeia da coisa. Porque já tinha gente morando na América, não é que ninguém morava lá. Mas de um ponto de vista europeu, naquele momento a América é descoberta. Então a gente entende que há, claro, subjetividade na interpretação e em tudo mais. Mas o pensamento pós-moderno é de que isso é tudo que existe. Então, por exemplo, uma questão muito comum nos nossos dias, essa questão de redefinição, de sexualidade, ideologia de gênero, tudo isso que vocês estão vendo aí. Houve um tempo em que a luta de certos movimentos era meramente por ser aceito. O lobby homossexual, por exemplo, era meramente no sentido de parar de ser tratado como uma aberração, alguma coisa assim. Só que hoje em dia já foi muito mais adiante. Hoje a ideia é a seguinte, é que você mostrar uma família tradicional é meramente uma maneira de oprimir, de dominar. Porque é isso que o mundo ocidental vem fazendo nos últimos séculos, e ele continua fazendo isso. Então você não basta apenas querer que outras formas de sexualidade tenham seu espaço, é preciso aniquilar a velha forma, porque a velha forma ela é opressora, ela é dominadora, ela é destrutiva. Cada vez mais tem ficado claro como até mesmo as ferramentas de jornalismo, elas são cheias disso, o que a gente chama de viés, elas são enviesadas. É interessante porque parece-me que o povo brasileiro vem descobrindo isso recentemente. O público norte-americano já tem isso muito claro. Nos Estados Unidos você tem 2 grandes canais de televisão, a CNN, que ela tem um viés claramente democrata, mais esquerdista,
e você tem a Fox News, que tem claramente um viés mais republicano, mais direitista ou mais centro, alguns diriam. E é curioso porque cada pessoa assiste o canal que já tem o seu viés. Quem é republicano não assiste a CNN, quem é democrata não assiste a Fox News. Por quê? Porque você não quer ver meramente a notícia do fato, você quer ver a interpretação do fato que condiz com o que você já pensa. Seja uma notícia do Donald Trump, seja uma questão, uma crise islâmica, seja o que for, você quer ver, porque você já admitiu isso. A verdade não existe, o que existe é apenas a dominação do pensamento. Está ficando cada vez mais claro para o povo brasileiro que aqui é assim também. Dependendo se você gosta do antagonista, ou se você gosta do protagonista, ou se você é mais Globo News, seja qual for o blog pago que você gosta de ler, hoje está muito claro que os canais de notícia política também têm o seu viés, também tem sua forma de pensar, também tem sua leitura dos fatos. Ninguém está meramente trazendo os fatos, isso não existe. Eu fiz faculdade de jornalismo e é interessante como muitos pensam nisso, que tudo que a gente faz é mostrar os fatos. Não é isso, querido, nenhum jornalista faz isso. Para começar, e às vezes isso não é explícito. Tem 1 milhão de coisas acontecendo na cidade. Por que você escolheu essa para ser a abertura do seu jornal e não a outra? Por que você escolheu esse fato para ter 5 minutos no telejornal e o outro para ter um só? Você fez um julgamento de valor. Você determinou que na sua visão tal coisa merecia mais destaque do que outra. A forma que você filma, o especialista que você chama para entrevistar, a pessoa que você, digamos, se alguém está fazendo uma matéria sobre uma manifestação que teve no centro da cidade, o jornalista vai entrevistar uns 10, 15 pessoas que estão passando, e ele vai escolher um para botar no jornal. O que está envolvido na escolha daquele um? Será que é algo objetivo? É a subjetividade da pessoa. Então, tudo isso para mostrar para vocês, queridos, que essa ideia do viés, de algo que não é objetivo, isso é parte de como o mundo funciona mesmo. Mas o que a pós-modernidade faz é dizer que só isso existe, que não existe uma verdade por detrás das coisas como nós acreditamos. A gente acredita sim que há uma verdade absoluta, que há uma metanarrativa por detrás de todas as coisas. Isso a gente crê. Esse relativismo da verdade, se a verdade é apenas uma ferramenta de dominar, se você tem a sua e eu tenho a minha, sabe para onde isso leva? Aí vem outra ideia da pós-modernidade, que eu sou livre para fazer o que eu quero, e eu preciso inclusive reinterpretar as histórias à luz do que eu sou. Por isso que começa a surgir, por exemplo, a leitura feminista dos clássicos de literatura, uma leitura latino-americana de Shakespeare, uma leitura gay de Machado de Assis, e é um fenômeno que, olha, lembra que eu falei que isso entra na igreja? A gente vê isso muito na teologia também. A ideia de que a gente não tem nada a aprender, por exemplo, dos teólogos ingleses do século XVII, porque eles eram homens brancos de outra cultura e nós somos latino-americanos do século XXI. Então, que a cultura deles era tão determinante na teologia deles, que a gente não quer nada com eles. A gente tem que construir a nossa teologia do zero. E por isso que você ouve falar em teologia feminista, teologia gay, teologia latino-americana, teologia disso ou daquilo. Porque a ideia é, eu tenho que pegar a minha subjetividade e usar ela para entender a Bíblia, e o que vem de outros grupos vai ser contra a minha. Isso leva a um relativismo moral. Não é à toa que é nos anos 60 que acontece nos Estados Unidos a Revolução Sexual. É precisamente nesse clima de pós-guerra, nesse clima de decepção geral com o avanço da humanidade, que começa a haver cada vez mais essa ideia do sexo livre, do fim das barreiras. Não é que não havia adultério e promiscuidade antes, é claro que existia. Mas isso começa a ser celebrado. E essa é a mudança. Não é que não havia imoralidade, mas agora a imoralidade passa a não ser mais chamada de moralidade, e ela passa a ser chamada de norma. Ela passa a ser chamada daquilo que é comum. Começa cada vez mais a ideia do meu corpo, minhas regras, que isso leva a que caminhos? Aborto, por exemplo, homossexualidade, outro, confusão ideológica, e tudo isso vai trazendo a ideia de que se o maior mal que existe é você impor a sua verdade a outra pessoa, o maior bem que existe é a tolerância.
É você nunca impor nada a ninguém. Você pode até ter suas crenças, mas você não tem nenhum direito de impô-las. E é isso, queridos, que os nossos jovens enfrentam hoje nas universidades. Essa forma multifacetada de pensar. E quando chega um cristão lá, ele é hostilizado precisamente porque o cristianismo, naturalmente, ele é intolerante. Ele é exclusivo. Ele não afirma que todas as religiões são iguais. Ele não afirma que todos os caminhos levam a Deus. O cristianismo não afirma que não importa como você viva, desde que você seja sincero. Que são coisas que esse mundo afirma. E essa é a nossa condição atual. Esse é o resultado de onde a gente veio parar. Como vocês imaginam, isso traz alguns desafios para o ministério da palavra. E eu quero insistir com vocês, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Alguns acham que por causa dessas mudanças, hoje não há mais espaço para algo como uma pregação. Um homem subir num púlpito de madeira ou de acrílico ou de metal, ou mesmo sem um púlpito, só com a Bíblia na mão, abrir a Bíblia, explicar a Bíblia e isso ser uma verdade. As pessoas pensam, isso não serve mais. A gente precisa de uma coisa diferente, de uma coisa radicalmente nova, porque essa velha forma não cola mais. Mas eu espero que vocês vejam, e a gente vai começar isso agora, mas a gente deve terminar só depois do intervalo, que apesar dessas novidades, o mundo só está mostrando com isso uma nova forma da sua velha rebeldia. E que o que a gente precisa para lidar com essa nova forma da velha rebeldia é a mesma ferramenta de sempre. Vamos pensar juntos. Uma característica do nosso tempo, por causa disso tudo, é que trata-se de um tempo contra autoridades, um tempo anti-autoridade. Uma desconfiança geral com qualquer tipo de político, de liderança, de pastor, de chefe. Lembra a ideia. Quem está acima de você quer te oprimir. Quem está acima de você quer usar você como capacho. Então, quando vem um homem aqui, abre a Bíblia e fala certas coisas, naturalmente as pessoas pensam, esse cara aí, ele está falando essas coisas, mas o objetivo dele é me dominar. Veja, infelizmente, em muitos casos isso é verdade mesmo. Vocês sabem que há homens que sobem em palanques políticos e fazem discursos bonitos e prometem que vão cuidar da população, e quando eles são eleitos, eles fazem isso? Eles cuidam do bolso deles. E isso cria na gente um sério entendimento de que, sei que esse cara está falando aí. Autoridade não vale de nada. Cada vez que um pastor ou uma figura, um líder de uma igreja, se mete num escândalo, e a gente ouve desses escândalos, escândalo financeiro, escândalo com sexualidade, escândalo quanto a, seja o que for, isso serve para comprovar a tese pós-moderna. Viu? O pastor lá, ele diz que está ensinando a Bíblia para vocês, mas não está não. Ele só está tentando arrancar o dinheiro de vocês. Viu? O pastor lá, ele diz que ele é por vocês, mas não é não. Ele só gosta de fama. E ele gosta de ficar lá em cima com todo mundo paradinho, olhando ele, achando ele o máximo. E não é assim em muitos casos? A gente sabe que é. Há com isso grande desconfiança também quanto a figuras familiares em geral. E queridos, o púlpito é um sinal de autoridade. Isso aqui é um sinal de autoridade. Não é autoridade minha, Emílio, mas é autoridade do homem chamado por Deus para explicar a palavra de Deus para o povo de Deus. Eu estou aqui como uma figura de autoridade e muitos pensam, no tempo de hoje, por causa do ódio que as pessoas têm à autoridade, a gente tem que eliminar esse tipo de comunicação. A gente precisa, ao invés de pregação, ter algo mais parecido com um bate-papo. Onde uma pessoa talvez direcione a conversa, mas que ela não de fato seja autoritativa, que ela não fale, é assim. E vocês já devem ter visto como isso acontece às vezes, em alguns estudos bíblicos por aí. Faz uma rodinha e alguém no máximo lê o texto bíblico e fica aquela assim, o que alguém tira do texto? Aí o fulano fala assim, eu acho que esse texto diz isso. Aí o outro fala, eu acho que o texto diz aquilo. E às vezes é o completo oposto, né? Não pode dizer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o líder fala, muito interessante. Aí o outro fala assim, não, eu acho que diz isso aqui. Ele falou assim, falou com você desse jeito? Ótimo. E o outro diz, não pastor, mas para mim, o que eu tiro do texto é isso. E às vezes são 4 coisas que não tem como as 4 serem corretas ao mesmo tempo. Só que essa atitude pós-moderna não tem uma única interpretação. O importante é o que você tirou daquilo. Isso é bem pós-moderno.
E isso tem impregnado as nossas igrejas. A própria palavra sermão virou algo negativo, não virou? Quando as pessoas pensam em sermão, o que elas pensam? Vocês sabem, vai. Bronca, né? Sermão, lá vem sermão. A gente fala assim, né? Quando o filho quebra um negócio, vou ouvir sermão da minha mãe hoje. Já pensa nesse tipo de coisa. Mas eu quero perguntar para vocês uma coisa. Será que há de fato alguma novidade no fato de que as pessoas hoje rejeitam a autoridade? Tudo bem, eu concordo que hoje há talvez um nível nunca visto antes. Mas será que é verdade que 2 gerações atrás as pessoas eram submissas à autoridade e agora não são mais? Lembra do que aconteceu no jardim, no Éden? O que a serpente falou para Eva? Deus disse que não pode comer que pode comer? Como é que é essa confusão aí? E Eva explica e a serpente diz, não é isso não. A serpente aplica uma hermenêutica de suspeita. A serpente pós-moderna, que só ela, diz assim, não, esse discurso de Deus é uma forma de Deus oprimir vocês. É uma forma de Deus manter vocês rebaixados. É uma forma dele manter vocês nos seus lugares. Se vocês se libertarem do discurso, eu estou parafraseando, tá, um pouco. Se vocês se libertarem do discurso opressor feito por Deus e se empoderarem por meio de comer o fruto, vocês experimentarão a vida de verdade, vocês se libertarão da senzala, vocês se libertarão das amarras, vocês se libertarão da prisão e vocês serão gente de verdade. Olha o pós-modernismo da serpente. Ela diz, Deus não é confiável. Ela diz, Deus não tem os seus interesses em vista quando Ele diz para não comer o fruto, é para o bem dele mesmo. Hermenêutica da suspeita. E ela fala, se você fizer a sua própria interpretação, se você fizer o seu próprio caminho, você vai ser livre, você vai ser como Deus. Então, queridos, a ideia de desafiar a autoridade, ela começa aonde? Ela começa no jardim. Não há nada novo nisso. Hoje a gente tem novas e talvez mais radicais formas disso, mas a ideia de uma humanidade que desafia a autoridade divina, gente, isso começa no jardim. E desde toda a história do jardim até aqui, Deus sempre insistiu que a forma que Ele quer alcançar um mundo que se recusa a se dobrar diante da autoridade de Deus é por meio da pregação da palavra. Não se trata de finalmente chegamos num tempo onde a autoridade não é aceita. Sabe onde que a autoridade não era aceita também? Na época de Paulo, na época de Cristo, na época dos reformadores. As pessoas sempre se rebelaram, mesmo que fosse só interiormente. Mas elas sempre se rebelaram contra a autoridade divina. Não há nenhuma novidade nisso. Sabe o que a gente se parece às vezes? Imagina que você está na estrada daqui até Franca, pode ser? E sei lá, está rasgando a estrada 160 por hora. Eu sei que vocês não fazem isso, mas imagine uma pessoa que faz. Uau, voando. Aí você vê Polícia Rodoviária Federal atrás de você. Encosta o carro, o policial chega em você e fala assim, o senhor estava acima do limite de velocidade. E você diz para ele, eu não reconheço a sua autoridade, senhor policial. Aí ele fala para você, então tudo bem, pode ir, fique à vontade, já que o senhor não reconhece a minha autoridade, o senhor é livre para ir. Você acha que o policial vai fazer isso? Se você falar para ele que não reconhece a autoridade dele como policial, você acha que é isso? Mas nós fazemos isso como cristãos. Toda vez que a gente para de trazer a Bíblia como autoridade, porque as pessoas dizem que não acreditam. As pessoas falam assim, não, eu não aceito autoridade bíblica, eu não aceito autoridade divina, eu não aceito nada disso. Tá bom então, o senhor é livre para ir. Ela é rebelde contra a autoridade. É precisamente por isso que a gente precisa trazer a Bíblia para ela. Porque a Bíblia é o que vai confrontá-la acerca da própria rebelião que ela tem. Mas hoje a gente vive nesse tempo em que as pessoas querem fazer da rebeldia o próprio caminho de vida. A autenticidade, a busca por ser você mesmo, por se descobrir, esses nomes diversos que as pessoas dão. De novo, é mais uma reforma da velha rebeldia que começou lá no jardim. E a gente deve lidar com isso da mesma forma. Você acha que a gente vai, 3:30? Tá, então vamos um pouquinho mais. Vamos falar de mais um subtópico aqui. Estamos num tempo também anti-teologia. E quando eu falo num tempo anti-teologia, eu não estou falando só de fora da igreja, não.
Obviamente as pessoas fora da igreja não querem teologia da escritura, mas também na igreja, infelizmente, o povo de Deus caiu no engodo do diabo de que conhecer as escrituras vai matar a sua vitalidade espiritual, de que conhecer esse livro santo é algo que vai te fazer mirrar na fé. O Senhor Jesus, em João 17, insiste claramente, ele diz para o Pai: santifica-os no quê? Na verdade, a tua palavra é verdade. Tem uma moda na igreja brasileira de dizer que existem pessoas que são santas, mas sem conhecer a Bíblia. Isso é absurdo diante da oração do Senhor Jesus. A ferramenta de santificação é a Bíblia, não tem outra. A maneira de você crescer em santidade é por meio de ser santificado na verdade, e essa palavra é a verdade. Mas o povo de Deus acha que não precisa entender profundamente as escrituras. O povo de Deus perdeu a confiança no poder do evangelho. Vai levar a um outro ponto que a gente fala já já, mas cada vez mais as pessoas têm buscado suprir o vácuo que ficou de um profundo estudo das escrituras, dos púlpitos, com toda sorte de coisa. Porque na natureza, quando existe um vácuo, isso é preenchido rapidamente. Na teologia também. Quando a igreja abandona o uso profundo da palavra de Deus, alguma coisa entra no caminho. Uma das coisas que entra são as teologias empresariais, os métodos pragmáticos de liderança e crescimento de igreja. Outras são as teologias chamadas relacionais, que ensinam um Deus que não é o Deus da Bíblia, um Deus limitado, um Deus incapaz, um Deus que está preso à ação humana. Ou as teologias terapêuticas de autoajuda, ou as meras teologias de poder e prosperidade, ou as teologias da libertação, que querem uma versão marxista para a igreja, e assim vai. E a gente vive, queridos, num tempo pragmático, onde resultados não são medidos por critérios bíblicos. Vamos lá, pensando na média do evangélico brasileiro. O que é considerado uma igreja de sucesso? Uma igreja que está bem? É uma igreja que tem o quê? Muitos membros. O que mais? Ela está crescendo apenas em termos de membros ou também em termos de finanças, talvez estrutura, adicionando um novo prédio, melhorando o que tem, número de visitantes, quantidade de programas. Aquela igreja é boa, ela tem coisa toda noite na semana. Muita gente pensa assim. Mas quais os critérios bíblicos para medir a qualidade de uma igreja? São esses? Fidelidade no uso das ferramentas que Deus deu, santidade, e é isso, confiando que o Senhor cuida. O Al Martin, um pastor batista norte-americano, muito bom pregador, ele diz o seguinte: muito do problema da pregação hoje, em respeito à falta do conteúdo bíblico, se deve ao fato de que os homens estão ocupados demais tocando o maquinário eclesiástico das suas igrejas, e não tem tempo de encharcar suas mentes e espíritos na verdade das Santas Escrituras. Eu imagino que os que são aqui pastores sabem do que eu estou falando bem. Que muitas vezes há uma pressão por parte da igreja, seja da congregação, seja da denominação, seja da liderança, em você se tornar um administrador da igreja, você tocar a máquina eclesiástica a tal ponto, que não sobra tempo para você se encharcar das Escrituras, aprender as Escrituras, orar sobre as Escrituras e preparar o alimento para o seu rebanho. E por isso a gente vê de fato um declínio na pregação. As pessoas acham que o problema é que a pregação não funciona. Não é esse o problema. O problema é que nós não temos mais homens qualificados fazendo o que eles deveriam fazer, de fato se encharcarem nas Escrituras, para que eles tragam isso para o povo de Deus e para os descrentes. Infelizmente, isso acontece. E isso leva a um declínio da pregação. Cada vez mais as igrejas têm retirado o espaço da pregação. A ideia é, a gente precisa de alguma forma atrair o descrente. Então a gente tem que fazer toda sorte de coisa no culto e a gente precisa cortar alguma coisa. A gente não vai cortar a música. O tempo de quem que é cortado? Em geral, no tempo do pregador. Então se antes era comum audiências ouvirem alguém falar por 40, 45 minutos, hoje tem muitas igrejas em que se o pastor passar dos 25, alguém vai dar uma bronca nele. E ai dele se passar muito disso. Vai arrumar outra igreja para ele. Então tem, de fato, declinado. Mas sabe, não é apenas declinada em termos de quantidade,
mas a própria qualidade vem caindo. Um pastor presbiteriano chamado David Gordon, ele escreveu alguns anos atrás um livro muito interessante que infelizmente só existe em inglês. Eu espero que ele apareça um dia aí, quem sabe Editora Fiel, Monergismo, alguém publica. Ele se chama Por que o Joãozinho Não Sabe Pregar? Ele é pastor veterano já, tinha dado aula em seminários por décadas, e ele teve um câncer que era fatal. E aí ele resolveu o seguinte: vou escrever um livro abrindo o verbo. Vou morrer mesmo? Vou escrever um livro abrindo tudo. Só que aí ele foi curado, já tinha escrito o livro. Aí, então o que eu faço? Já falei mesmo, vamos nessa. E então ele fala hoje nos seminários e igrejas sobre esse assunto, e ele insiste, queridos, olha o que ele diz no livro dele. Ele diz o seguinte: isso é um homem que viveu décadas como professor de seminário, acompanhando, mentoreando. Ele diz: eu sempre tive medo de dizer, mas é minha opinião que menos de 30% dos que foram ordenados ao ministério cristão são sequer capazes de pregar um sermão medíocre. Na avaliação desse homem, claro, de contexto americano, pode ser diferente aqui, mas menos de 30% dos pastores são capazes de sequer um sermão medíocre. Veja, o Gordon, ele não está dizendo que faltam grandes pregadores. A gente sempre vai ter grandes pregadores. Aqueles que falam nas grandes conferências, fiel, esse tipo de coisa, sempre vão existir esses. Toda geração tem os seus grandes pregadores. Mas ele está falando dos pregadores que de fato levam a igreja adiante. Porque o que leva a igreja adiante não são aqueles 10 ou 15 grandes pregadores que todo mundo conhece. O que leva a igreja adiante são os pregadores comuns nas suas igrejas comuns, nas suas cidades comuns. Há centenas e milhares deles. E se eles forem bons, a igreja vai ser boa. Se eles forem medíocres, a tendência é que as igrejas sejam medíocres. E a avaliação do Gordon é essa, a de que boa parte das igrejas está satisfeita com o seu púlpito, porque ela nunca ouviu algo melhor, porque ela não sabe que existe algo superior a isso. E veja, não é só uma questão de descaso ou uma fé, tem muita gente que não tem ideia de quão ruim é. É o Gordon que está falando, tá? Não sou eu, por favor. Mas isso tem mudado, não tem? Por causa da revolução digital. De repente as pessoas começaram a ter acesso à pregação e a estudos e a vídeos de conferências e coisas mais que elas têm visto que há algo melhor. Isso tem gerado alguns efeitos positivos. Um deles é jovens querendo ir para o ministério e se tornarem bons pelo simples desejo de servir a Deus bem. O outro é que muitos têm começado a cobrar os seus pastores. E eu concordo muitas vezes de uma maneira não sábia, de uma maneira sem amor, de uma maneira tola, mas pastores que podiam se esconder na mediocridade nos anos 80 e 90, porque ninguém tinha como comparar, hoje não tem mais, porque todo mundo tem internet, então não tem mais como esconder. Infelizmente, muitos acham que a forma da gente alcançar a igreja é por meio da gente tirar a pregação, da gente alcançar a igreja e os descrentes, é por meio de tirar a pregação. Não é, queridos. Eu vou mostrar para vocês depois do intervalo, que a melhor forma é a gente aprender a fazer pregação direito, com tudo que está envolvido nisso. Hoje à tarde, amanhã à tarde eu vou trazer algumas sugestões para isso também, mas eu espero que fique claro para vocês que a gente está num tempo que precisa mais do que nunca de uma pregação vigorosa da palavra. Houve um tempo em que as pessoas estavam predispostas a vir à igreja, a ouvir sobre verdade e sobre Deus. Hoje elas não estão. Hoje você de fato precisa usar o poder das Escrituras de verdade. No final das contas, queridos, voltando ao assunto de algumas características do pós-modernismo e como a gente responde, no final das contas a questão é: a igreja deve se adequar ao que o mundo está exigindo, ou a igreja deve de alguma forma ser contracultural e desafiar a rebeldia desse mundo? A gente não vai entrar muito no assunto de contextualização, que no fundo é isso, mas eu quero apenas alertar que contextualização é inevitável, tá? A gente sempre contextualiza. Quando você vai falar para o seu filho de 4 anos não pôr o dedo na tomada, você não fala assim: filha, essa tomada está ligada a uma rede elétrica de 220 volts, e se um choque elétrico passar pelo seu corpo, vai causar uma parada cardiorrespiratória que vai te levar à morte. Você fala assim? 4 anos? Não. Você fala, vai fazer dodói. Isso é contextualizar. Isso é você colocar de uma forma que o ouvinte entenda. Então, contextualização é normal, a gente faz isso o tempo todo. Agora, algumas pessoas, infelizmente, têm, em nome da contextualização,
abandonado alguns princípios que nunca deveriam ser abandonados. Meramente porque é assim que a cultura gosta. Alguns sugerem, então, que a gente tem que converter algumas ideias e não falar sobre certos assuntos, e não tocar em certas doutrinas, e não mexer com certas práticas, porque isso vai ser desagradável aos ouvidos contemporâneos. Mas eu quero te lembrar da história dos profetas, da história do Senhor Jesus, dos apóstolos, dos reformadores, e como eles sempre foram contraculturais. Eles sempre foram gente que se levantava para denunciar o pecado da sua época, de uma maneira assim que a sua época pudesse entender. Mas a ideia, queridos, é a seguinte: o pós-modernismo é real, é verdade, está aí, mas isso não significa que nós devemos nos tornar pós-modernos, a fim de que essa geração entenda a gente. Alguns movimentos, como o movimento de igreja emergente, têm ido nessa direção. Querem insistir, por exemplo, o mundo hoje não acredita mais em verdade absoluta. Logo, nos nossos púlpitos ou nas nossas igrejas, a gente também não pode falar em verdade. A gente tem que falar apenas em verdades com V minúsculo, apenas em termos de o que você acha, o que você pensa. E para mim isso é um grande erro. A gente estava conversando, né, Heraldo, mais cedo, sobre a ideia de que muitos hoje trazem de que amor tem que ser a ideia máxima de como você lida com as pessoas. Só que não é um amor bíblico. Um amor definido por essa coisa açucarada da cultura e não uma questão bíblica de que amor muitas vezes é ser duro com a pessoa. É não permitir que ela siga em direção ao precipício. E assim por diante. Então vamos ver algumas coisas. Eu quero mostrar para vocês que, embora sim a condição pós-moderna seja real, a solução não é a gente abandonar as velhas formas e correr atrás de algo tudo novo. Então, por exemplo, as pessoas falam muito na ideia de que não há verdade. Muitos insistem na ideia da irrelevância do autor. Essa é uma coisa bem pós-moderna. Tem alguns teóricos, um cara chamado Derrida e outras que falam no desconstrucionismo, e a ideia é a seguinte: você tem que abordar qualquer texto, seja um livro, seja um filme é uma forma de texto, mas um texto visual, audiovisual, seja um discurso como o que eu estou fazendo agora, você tem que abordá-lo de uma maneira tal que não importa a intenção do autor, porque a intenção do autor provavelmente é uma de opressão. Mas você tem que pegar esse texto e tirar dele aquilo que te interessa, aquilo que te encontra, aquilo que te move, aquilo que trabalha no seu coração. É isso que está por detrás daquilo que eu falei mais cedo, a ideia de que cada um lê a Bíblia e cada um tira uma lição diferente do mesmo texto. E faz, não pode cada um tirar uma lição diferente. O texto tem um significado. Mas muitos no contexto evangélico têm achado que a melhor solução é a gente fazer isso, a gente parar de trazer uma única verdade para as Escrituras. Então a gente não pode mais falar, por exemplo, em liderança masculina na igreja, porque isso é profundamente ofensivo ao nosso tempo. A gente não pode falar, por exemplo, numa condenação bíblica quanto a certas práticas sexuais, porque isso se tornou normativo no nosso tempo. A gente tem que esconder algumas partes das Escrituras, a gente tem que esconder algumas doutrinas, a gente tem que apagar alguns termos. É um argumento comum hoje em dia. Você não pode trazer para as pessoas coisas que elas não têm a capacidade cultural de aceitar. Mas eu quero te perguntar, será que na vida real as pessoas de fato lidam com textos dessa maneira? Veja, o discurso é esse, de que cada um interpreta a realidade como quer e nenhuma interpretação é melhor do que a outra. Você vê o mundo assim, eu vejo o mundo do meu jeito, e é isso. E você não pode impor a sua visão sobre mim. Então alguns, como o pessoal do movimento emergente, vem falando coisas como, não, a gente não pode falar mais em termos de condenação do homossexualismo, a gente não pode mais falar em termos de dizer que gente de outras religiões não são salvos. O pessoal apaga essa conversa, não toque nesses assuntos, não lide com essas coisas. Mas eu te pergunto, será que as pessoas de fato vivem como se as coisas não tivessem uma interpretação real e autoritativa? Quando elas entram num site de notícias, por exemplo, ou quando elas pegam o edital de um concurso público, que diz, vai cair na prova direito constitucional, regimento interno, direito administrativo, isso. Aí ela faz uma interpretação pós-moderna daquilo. Ela fala assim, não, diz aí direito constitucional, mas eu entendo que isso significa matemática financeira, e é assim que eu vou lidar com isso. Não, por que ela não faz isso? Porque ela quer passar no concurso.
E ela sabe muito bem que para ser aprovada no concurso, ela não pode ter uma abordagem pós-moderna ao conteúdo programático, ela tem que estudar o que vai cair na prova. Outro exemplo, a pessoa que fica presa no elevador. Chega lá o técnico da Atlas, ou seja, do que for, e ela fala assim, eu preciso de uma interpretação latino-americana do manual do elevador, tá? Porque essa é a minha origem, não vai interpretar o manual como se fosse um europeu, hein? O que ela faz isso? Não, porque ela acredita que aquele texto que se chama Manual do Fabricante contém verdade, contém algo que diz respeito à realidade. Ela não pensa que isso é um discurso opressor. Quando o bombeiro chega para te libertar lá e fala assim, não se mexa, eu estou indo te pegar, fica aí tranquilo, eu vou subir com a minha escada, eu vou te tirar desse prédio em chamas. A pessoa responde, que discurso opressor, hein? Você se acha o meu salvador, é seu bombeiro? Ela faz isso? Não, por quê? Porque a vida dela está em risco. Com isso eu quero mostrar para vocês, queridos, que embora a condição pós-moderna seja real, quando a vida acontece de verdade, as pessoas continuam acreditando em interpretações, as pessoas continuam acreditando em verdade, as pessoas continuam acreditando que certas coisas fazem sentido e certas coisas não fazem. E é curioso como os grandes autores da pós-modernidade que escrevem seus livros, eles esperam que você, ao ler os seus livros, faça o quê com as coisas que eles escreveram? Interprete conforme ele queria que você interpretasse, não que você dê uma interpretação maluca, mas que você de fato leia conforme ele quis. E algo parecido se dá com o relativismo ético. Você sabe, a gente vive num tempo de relativismo moral, relativismo ético, a ideia de que cada um é livre para escolher a sua própria ação, como eu falei mais cedo, o meu corpo, minhas regras, esse tipo de coisa. Mas eu te pergunto novamente, as pessoas são consistentes com esse relativismo delas? Não são. No momento em que você abrir a carteira dela para pegar dinheiro, você vai ver o relativismo dela acabando. Por quê? Porque não, esse é o meu dinheiro. Você fala, mas eu sou mais forte. Ah, mas é o meu dinheiro, é injusto o que você está fazendo. Não existe certo e errado. Existe. Não é interessante pensar como centenas de milhares de relativistas foram às ruas pedir a saída da presidenta Dilma? Relativistas. Assim como foram pedir do Temer, assim como vão... Relativistas, pós-modernos, que dizem que não existe certo e errado, mas que na vida real agem como se existisse. Vão à rua manifestar, pedindo a saída de um, pedindo a chegada de outro, enfim, seja qual for a sua preferência política. Mas o meu ponto é simples, queridos. De certa forma, é uma cortina de fumaça. É uma tentativa de se esconder de Deus atrás desse disfarce. Mas a gente sabe que é um disfarce, que não é verdade. A pessoa vai te dizer, eu não acredito em verdade, eu não acredito em certo e errado, portanto, você não tem como me pregar para mim usando essas coisas. É disfarce, gente. Ela acredita em verdade, ela acredita em certo e errado. Ela continua sendo um ser feito à imagem de Deus, vivendo no mundo criado por Deus, agindo com as ferramentas dadas por Deus. Ela pode dizer para você que não acredita, e talvez ela acredite que não acredita, mas ela continua funcionando em termos de certo e errado e tudo mais. Se o patrão pegar metade do salário dela e falar, não vou te pagar esse mês, ela vai falar que faz errado, e assim vai. Tá? Então, tudo isso para mostrar para vocês, queridos, que a solução para a gente, para a nossa pregação, não pode ser a de abandonar o certo e errado, não pode ser abandonar a verdade, não pode ser abandonar conceitos absolutos. Pelo contrário, é de alguma maneira desmascarar esse disfarce. É de alguma maneira mostrar para a pessoa que, embora ela insista que não existe certo e errado, ela acredita em certo e errado. E ajudá-la a entender por que ela está se disfarçando diante de Deus. E a partir daí você tem o caminho melhor para trazer as escrituras, tá bom? Agora está cheio de água aqui, tem até para dividir, se alguém quiser. Outra coisa que a gente escuta comumente no nosso tempo. Hoje, no século XXI, no Brasil, nós vivemos um tempo de uma cultura visual, portanto, nós temos que substituir a pregação por filmes ou por qualquer outro elemento audiovisual que não seja essa mera coisa maçante de um homem parado falando. Essa é um argumento comum, já deve ter ouvido por aí, não? Soa familiar? Veja, vamos responder a isso. Primeira coisa,
há um aspecto visual no que está acontecendo aqui, certo? Eu estou fazendo contato visual com alguns de vocês, tem gesticulação, tem postura, tem mudança de voz, tem várias coisas que estão ligadas a um aspecto visual da pregação. E tem algo que muitas vezes se perde, isso é teologia da pregação. Quando um homem está de pé diante de Deus, na autoridade do livro de Deus, ele está funcionando como um arauto de Jesus Cristo. Eu estou aqui, quando eu estou pregando, eu não estou fazendo isso agora, estou dando uma palestra, mas quando eu estou pregando, eu estou aqui como se fosse o próprio Cristo, com a autoridade da palavra dele, falando para vocês. Por isso é muito importante que se mantenha esse aspecto, de um homem falando para um povo que escuta como se estivesse ouvindo a própria voz do seu Redentor. Esse simbolismo é importante, é um aspecto visual muito importante, que não vai acontecer se você só projetar um filme, ao invés de botar alguém para de fato falar. Mas deixa eu pensar numa resposta por um outro lado. As pessoas insistem, hoje em dia ninguém mais, todo mundo é tão conectado, tudo é tela, touchscreen, tudo é hiperlink, você vai e volta, ninguém aguenta mais essa coisa meramente de um homem pregando lá na frente. Mas sabe qual que era um tempo extremamente visual também? A gente acha que a gente está vivendo sempre a primeira vez de tudo da história, né? Mas sabe qual que era um tempo extremamente visual? Em que as pessoas sequer sabiam ler, em que elas eram guiadas apenas por teatros e vitrais e imagens. De que tempo eu estou falando? Idade Média. Uma cultura visual, uma cultura não de texto, uma cultura de audiovisual. Os vitrais como livros dos analfabetos, peças de teatro, encenações, esse tipo de coisa. E quando os reformadores começam o seu trabalho, e eles entendem, por causa das Escrituras, que a forma de reformar a igreja é por meio da pregação da palavra de Deus, o que eles fazem? Zwinglio monta uma trupe teatral. Knox, lá na Escócia, monta uma fábrica de vitrais. Veja, formas culturalmente aceitas. Formas que seriam culturais. Não. Eles dão o passo contracultural de colocar a pregação da palavra de Deus no centro da vida da igreja. Veja, no contexto romano de uma missa, qual que é o elemento central da missa? Qual que é a principal coisa? Até hoje é a Eucaristia. Que ela é algo que tem um forte elemento visual, certo? Mostra-se o cálice, mostra isso, mostra aquilo. E a reforma tira isso, não retira completamente, a gente continua tendo, mas tira a centralidade da Eucaristia, por várias razões, e coloca a pregação. Uma pessoa em nome de Cristo, representando a Cristo, explicando a palavra de Cristo, chamando as pessoas para Cristo. Isso é muito importante, isso é uma mudança teológica. E se nós sacrificarmos isso, queridos, nós estaremos perdendo algo muito importante. Veja, eu não estou aqui falando contra, por exemplo, o uso de um PowerPointzinho ou coisa assim, tá? Eu mesmo não costumo usar, mas sei de muita gente que usa e usa bem. Ao mesmo tempo, é importante que quem quer usar saiba dos riscos ligados a isso. Lembro certa vez eu estava lá na minha igreja e foi um primo de outra cidade, foi visitar. Acabou o culto, ele veio conversar comigo, falou, primo, gostei do sermão, mas faltou um PowerPointzinho. Eu olhei para ele assim, por quê? Ele falou, não, porque do jeito que você faz, eu tenho que prestar atenção o tempo todo. Quando eu tenho um PowerPointzinho, eu posso ficar pensando em outras coisas, aí eu olho e está lá. Bandido! Aí eu não preciso prestar atenção, porque se eu perder, está lá. Olha só, talvez os pregadores não imaginem o quanto eles estão fazendo quando joga tudo lá. Perde esse aspecto da interação, dos olhos focados, da comunicação visual e tudo que está acontecendo, tá? Então, para a gente estar atento a essas coisas. Outra reclamação comum é a seguinte: nós vivemos num tempo em que as pessoas são incapazes de seguir um pensamento linear. Veja, eu sei que vocês que usam bastante smartphones, outras coisas, vocês estão acostumados a pensamento não linear. Vocês estão conversando com 6 pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp sobre assuntos completamente diferentes. Você está conversando com um grupo do futebol, dos amigos que gostam de futebol, ao mesmo tempo que você está discutindo uma coisa séria com a sua esposa, e você está respondendo uma demanda do seu chefe, e tudo ao mesmo tempo. Certo? Sou só eu que faço isso? Imaginei que não. E ao mesmo tempo, talvez você esteja acompanhando um noticiário, acompanhando alguma coisa, então a gente faz esse tipo de coisa. E alguns sugerem que por causa dessa forma da gente pensar,
Hoje em dia não há mais espaço para o que está acontecendo agora. Uma pessoa falando começo, meio e fim, por 30, 40, 50 minutos. Alguns dizem, não, isso não existe mais. As pessoas não estão mais preparadas para esse tipo de situação. Mas, de novo, isso não é verdade. Um fenômeno recente, muito interessante no mundo, são as palestras TED. Já ouviu falar delas? TED, TED. Palestras sobre todo tipo de assunto, que tem uma enorme audiência no globo todo, e consistem, algumas têm mais elementos audiovisuais, mas muitas delas consistem meramente numa pessoa em pé falando. E as pessoas acompanhando por 20 minutos uma narrativa linear com começo, meio e fim. Então, é mais um desses exageros que a gente pensa, por que hoje as pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não pode mais exigir a atenção das pessoas a uma... Desculpa, pode deixar, era só enfeite. A gente não pode mais exigir que as pessoas prestem atenção por 20 minutos numa coisa só. De novo, elas fazem isso. Elas vão ao cinema e elas prestam atenção numa coisa só por 2 horas e assim por diante. Não é verdade que aquele jovem não consegue sentar e ouvir 30 minutos. Ele consegue. Ele prefere não fazê-lo. E a gente pode tentar achar formas de mitigar esse tipo de coisa. Será que o problema é que pregação não funciona mais? Ou será que o problema é que a gente está colocando qualquer outro tipo de coisa no lugar da pregação? O Martin Lloyd-Jones é um dos grandes pregadores aí do século XX, e aquele livro que tem ali dele, o Pregação e Pregadores, ele foi reeditado nos Estados Unidos alguns anos atrás, com artigos de grandes pregadores comentando sobre a obra do Lloyd-Jones, falando sobre a influência, falando sobre como isso tinha mexido com eles e assim por diante. Um dos artigos que tem lá dentro é do Tim Keller, e ele fala o seguinte, e é interessante, eu trago isso porque muita gente diz que tira a pregação porque está seguindo o modelo do Keller, e olha o que ele diz. Keller está falando aqui sobre aqueles que se opõem ao sermão. E Keller diz, a perda de crença da cultura na autoridade foi outro fator. Em uma sociedade pós-cristã, como podemos pensar em efetivamente trazer pessoas para ouvir um monólogo? É o que está acontecendo aqui agora, um monólogo. Ao invés disso, os objetores proporão usar novas mídias, rádio, televisão, ou pôr mais ênfase na liturgia ou na arte, em tornar a igreja em algo como um serviço social ou uma agência de aconselhamento. Alguns sugeriram abandonar completamente o sermão. Cristãos, eles diziam, deveriam se dispersar, se lançar por aí e fazer apenas pequenos encontros e conversas. É surpreendente quão similar isso soa às propostas que vêm sendo feitas pela igreja emergente. E Lloyd-Jones responde a essas objeções de uma forma ainda hoje contundente. Ele argumenta que as pessoas percebem o poder e a experiência num sermão de uma maneira muito distinta pessoalmente, quando estão reunidos em assembleia, do que por meio da mídia. Olha a ideia. Nada supera, Lloyd-Jones diria, a experiência de estar numa assembleia de pessoas, junto com pessoas, ouvindo uma pessoa expor a palavra de Deus, que isso é superior, é uma experiência qualitativamente superior ao meramente ouvir um sermão na internet ou coisa assim. Continuando. Ousadamente, Lloyd-Jones pega a maior objeção. As pessoas não virão. E ele responde, onde há verdadeira pregação, as pessoas virão e ouvirão. E aí Keller completa, falando do coração da Manhattan pluralista, secular e pós-moderna, este pregador concorda completamente com ele. Queridos, onde há pregação da palavra, um método transcultural de Deus para alcançar o seu povo e chamar os seus eleitos, as pessoas virão. Porque nada se compara a isso. A experiência de ouvir o arauto de Deus, junto com o povo de Deus, falando a palavra de Deus. Um dos problemas, queridos, é que a gente perdeu a confiança no método dado por Deus. O método de Deus foi dado para ser útil em todas as gerações. Abre a Bíblia em 2 Timóteo 3. Vamos pensar um pouquinho sobre suficiência das Escrituras para a comunicação do Evangelho em todas as eras.
essa carta do apóstolo Paulo para um jovem pastor chamado Timóteo. 1 Pedro 3,14. Alguém se lembra onde que Timóteo era pastor? Éfeso. Éfeso é uma cidade de judaica? Gentia, especificamente grega. Uma cidade grega. E Paulo está nessa carta explicando para Timóteo, a era dos apóstolos está caminhando para o final. Paulo está escrevendo para Timóteo, que é o pastor daquela igreja, que vai levar adiante assim o pastoreio do rebanho. E o que Paulo diz para Timóteo? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe o quê? As sagradas letras, que podem, qual é o poder delas? Tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então note, Paulo está dizendo, um judeu, dizendo para um pastor no mundo gentil, que o que ele precisa para a salvação é a velha escritura que ele aprendeu desde a infância. Mas não somente para a salvação, note, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo? Ele está dizendo, Timóteo, você é pastor em Éfeso, uma cidade grega, cheia de paganismo, onde o pessoal não tem uma cosmovisão bíblica, onde o pessoal sequer conhece o Antigo Testamento. Mas sabe o que você precisa para levar as pessoas à salvação? Sabe o que você precisa para repreender quem precisar ser repreendido? Para corrigir quem precisar de correção? Para edificar todos? Para habilitar as pessoas à santificação? O que você precisa? A velha palavra pregada. Às vezes a gente minimiza as diferenças culturais. Às vezes a gente pensa assim, o tempo bíblico, como se fosse uma única coisa. Nos tempos bíblicos a gente fala assim, né? Queridos, nesse livro a gente passa por uma gigantesca diversidade cultural. A gente está falando de um livro escrito ao longo de milênios, por gente muito diferente. O contexto mosaico é muito diferente do contexto de Timóteo. A cultura é diferente, a forma de falar, a forma de pensar, a forma de agir, tudo isso é muito diferente. Só que Paulo diz para Timóteo, o que você precisa, e aqui Paulo está falando do Antigo Testamento. Ainda não tinha o Novo, tinha algumas cartas já, mas muito não tinha sido escrito ainda. Timóteo lá em Éfeso provavelmente tinha a carta aos Efésios, e não muito mais do que isso, mas ele tinha o Antigo. O que você precisa para cuidar dessa turma é a velha palavra revelada desde o Antigo Testamento. Há diferenças culturais, há novos desafios, há mudanças no nosso tempo, mas o que nós precisamos para lidar com o nosso tempo, o mesmo velho livro que Timóteo precisava. O que vai trazer convertidos em Bauru no século 21? O que vai repreender os crentes de Bauru? O que vai ensiná-los, corrigi-los e edificá-los? O mesmo velho livro. Por quê? Porque Deus planejou um livro, e é um livro inspirado, como diz aqui, para que esse livro fosse útil em todas as gerações da terra, para que esse livro fosse útil em todas as culturas da terra. É claro, ele atinge certas culturas de formas diferentes, ele lida com certos povos de formas diferentes, ele fere de formas diferentes, mas ele continua sendo útil. Deixa eu dar um exemplo para vocês, e a gente está indo para o final dessa parte. Efésios capítulo 5, um dos textos mais controversos do nosso tempo de hoje. – 5:22. Coragem, vamos lá. Olha o que Paulo fala. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí Paulo se volta para os maridos e diz o quê? Maridos, amai vossa mulher, como a média da cidade ama. É isso que ele diz? Não. Qual que é o alvo do amor? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem é a esposa, a si mesmo se ama, e ele continua falando do cuidado para com a esposa. Quando a gente lê esse texto hoje no contexto brasileiro pós-moderno, século XXI, qual parte dói no ouvido das pessoas? Verso 22. Mulheres sejam submissas ao seu marido, certo? Essa parte dói. O pastor, quando vai ler, até lê rápido, para não ter olhar feio. A mulher seja submissa ao marido, ele dá uma acelerada assim. O nosso contexto cultural faz com que essa parte seja ofensiva. As pessoas leem isso e falam que esse Paulo era um machista. Viu? Vocês sabem, vocês acham isso? Sabia que vocês achavam isso. Estou me organizando com minhas águas aqui, peraí. Agora, eu quero te perguntar. Em Éfeso, primeiro século, um contexto onde os homens eram tratados como a única parte que valia, em que as mulheres eram vistas muitas vezes como o quê? Objetos ou propriedade, onde as mulheres não valiam, se valiam um pouco mais que um escravo. Qual parte que você acha desse texto que foi ofensiva aos ouvidos dos efésios? Marido, ame a tua mulher. Não do jeito que os efésios amam as suas mulheres, mas do jeito que Jesus Cristo amou a sua igreja. Morreu por ela, protege ela, alimenta como se fosse a si mesmo e a trata com todo o cuidado do mundo. Eu imagino os efésios ouvindo isso e falando, esse Paulo é feminista. Percebe? A mesma palavra, ela fere cada cultura em lugares diferentes. E ela é útil em todos os tempos. Em alguns tempos ela vai desafiar certo aspecto cultural, em outros tempos vai desafiar outro, mas é a mesma velha palavra. E a gente não vai deixar de usá-la porque ela é ofensiva em certos aspectos, porque é precisamente nesses aspectos que ela tem que ser mais usada. Porque ela é a sabedoria de Deus, ela é o poder de Deus para judeus e gentios em todos os tempos serem trazidos, serem repreendidos, serem corrigidos, serem edificados, serem trabalhados. É isso que a gente precisa. Tem um livro muito interessante de um autor chamado Zach Eswine, que se chama Pregando para a Geração Pós-Moderna, outros desses que infelizmente só existem em inglês. Mas deixa eu ler para vocês o que o Zach fala, ele é muito perceptivo, ele diz o seguinte: mas Deus não é Moisés, Deus não é um teólogo medieval, ou um pregador do século XIX. O fato de que Moisés, o teólogo ou o pregador, viveram antes da televisão, da internet, da AIDS ou da estação espacial, não significa que Deus seja ignorante de tais coisas ou que essas coisas confundam a Deus. É verdade que Deus chama pregadores como instrumentos pelos quais Ele fala às vizinhanças e nações. Pregadores são locais, suas perspectivas são limitadas. Mas esta responsabilidade instrumental de maneira nenhuma implica que Deus seja ignorante do clima cultural que estas vizinhanças e nações representam. Foi Deus que ensinou para Daniel a literatura e a língua da Babilônia. De forma semelhante, foi Deus que ensinou Jonas sobre Nínive, e não o contrário. Deus é onilinguista, Ele fala todas as línguas. Deus é onipresente. Deus é um expert nos escritos de Platão e de Confúcio. Ele conhece detalhadamente o pensamento pós-moderno e o misticismo oriental. Ele entende teoria política e os indicadores econômicos de cada nação. Deus viu Matrix. Ele sabe usar um iPod. Ele pode discutir pluralismo e dar palestras sobre agricultura. O ponto do Zé é muito útil. O que ele está dizendo é o seguinte: às vezes a gente acha que porque a Bíblia foi escrita centenas ou milhares de anos atrás, ela não vai atingir a nossa geração. Queridos, quem planejou esse livro foi o Senhor Deus. E Ele o planejou de maneira que todas as culturas da terra sejam alcançadas por meio dele, sendo pregado. Porque Ele aponta para o Senhor Jesus Cristo em tudo. E Ele, o Senhor Jesus Cristo, é a solução para todas as culturas da terra.